Esta é uma narrativa poderosa sobre redenção, choque de realidade e as consequências da arrogância. A história de Alexandre Martinelli e sua mãe, Esperança, serve como um lembrete visceral de que o caráter de uma pessoa é revelado na forma como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Abaixo, apresento a reescrita detalhada da trama, integrando as falas de forma dramática e explorando a profundidade emocional de cada personagem. O motor da BMW ainda estalava com o calor da viagem quando Alexandre Martinelli cruzou o umbral de sua mansão, esperando o silêncio restaurador de seu lar. No entanto, o que encontrou foi uma atmosfera carregada de eletricidade negativa. Antes mesmo de guardar as chaves, uma voz estridente carregada de desprezo cortou o ar, vinda da sala de estar. "Eu não quero essa velha inútil aqui dentro", gritou Adriana, com uma fúria que Alexandre nunca soube que ela possuía. O empresário estancou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O tom de sua esposa não era apenas de irritação, era o som de um ódio puro e destilado, direcionado a alguém que parecia incapaz de se defender. Movido por uma curiosidade sombria e um pressentimento incômodo, Alexandre caminhou na ponta dos pés pelo corredor de mármore, ocultando-se atrás de uma das imponentes colunas da sala. A cena que se desenrolava era de uma crueldade teatral. Adriana, impecável em suas roupas de grife, apontava o dedo como uma arma para uma figura fragilizada em uma cadeira de rodas. Ao lado dela, Carmen, a governanta fiel da casa há 12 anos, tentava inutilmente servir de escudo humano. "Por favor", Adriana suplicou Carmen com a voz embargada pelo choro. "Ela não tem para onde ir. Eu prometo que ela não vai incomodar a senhora em nada." A resposta de Adriana foi uma risada seca e desprovida de qualquer empatia, que ecoou pelas paredes decoradas com arte cara. "Incomodar? Você acha que eu vou permitir que essa mendiga suja fique na minha casa? Olha só o estado dela. Provavelmente tem doenças contagiosas." As palavras de sua esposa atingiram Alexandre como estilhaços de vidro. Ele conhecia Adriana como uma mulher ambiciosa e às vezes fria, mas aquela desumanidade era uma faceta nova e aterrorizante. O empresário sentiu o peito apertar, uma angústia crescente ao ver Carmen, uma mulher que ele respeitava profundamente, ser humilhada por tentar praticar um ato de caridade. Carmen, demonstrando uma fibra moral que Adriana claramente desconhecia, não recuou diante dos gritos da patroa. "Ela não está suja, Adriana. Eu dei banho nela hoje de manhã. Ela só está cansada e precisa descansar", defendeu a empregada, segurando as mãos trêmulas da idosa. No entanto, a compaixão de Carmen apenas alimentou a fogueira da arrogância de Adriana. "Eu não quero saber", berrou a anfitriã, gesticulando de forma violenta, quase atingindo o rosto da mulher sentada. "Você foi contratada para limpar esta casa, não para trazer esse tipo de gente da rua. Se você não tirar essa criatura daqui agora, eu chamo a segurança." Foi nesse momento de tensão absoluta que uma voz fraca, quase um sopro de vida, emanou da cadeira de rodas, silenciando o ambiente por um breve segundo. "Não briga por minha causa, minha filha. Eu já sofri coisa pior na vida", murmurou a idosa, tentando acalmar Carmen. O som daquela voz agiu como um gatilho na mente de Alexandre. Havia uma cadência ali, um tom carinhoso e resiliente que ele conhecia de algum lugar profundo de sua memória. O coração do empresário começou a martelar contra as costelas enquanto ele se inclinava um pouco mais para tentar ver o rosto daquela criatura que Adriana tanto desprezava. Carmen se ajoelhou, ignorando o olhar de nojo da patroa, e apertou a mão da idosa com devoção. "A senhora não fez nada de errado. Eu prometi que ia cuidar da senhora e vou cumprir minha promessa", afirmou a governanta. Adriana, contudo, não se deu por vencida e continuou seu ataque verbal, destilando veneno sobre o momento de solidariedade. Que cena tocante! Duas perdedoras se consolando. "Mas isso aqui não é asilo, Carmen. Esta é uma casa de família." A crueldade de Adriana parecia não ter limites, atingindo o ápice quando Carmen implorou por apenas uma noite de abrigo devido à chuva torrencial que caía lá fora. A resposta final de Adriana foi o prego no caixão de sua humanidade. "E daí se vai se molhar? Problema dela. Devia ter pensado nisso antes de se tornar um fardo para os outros."
Alexandre estava prestes a intervir, sentindo uma náusea profunda pela mulher com quem era casado, quando a idosa levantou levemente a cabeça para olhar Carmen nos olhos. Foi nesse instante que o tempo congelou para o empresário. O choque foi tão devastador que ele sentiu o oxigênio abandonar seus pulmões. Aquela mulher, tratada como lixo e ameaçada de ser jogada na tempestade, era Esperança Martinelli. Era sua própria mãe. A imagem diante de seus olhos era um pesadelo de contrastes. O cabelo de Esperança, outrora preto e vibrante, agora era uma nuvem de fios grisalhos. O rosto, marcado pelo tempo e pela privação, estava muito mais magro do que Alexandre se lembrava em suas breves chamadas de vídeo. Ele entendeu por que Adriana não a reconhecera. A esposa sempre evitava os encontros familiares, arranjando desculpas para ficar no carro ou sair cedo. Elas se viram pouquíssimas vezes em anos. Mas Alexandre sabia quem ela era. Era a mulher que trabalhou como faxineira para pagar sua faculdade, que vendeu doces na rua para que ele tivesse livros. Ouvir sua mãe sussurrar para a empregada que não queria que ela perdesse o emprego por sua causa quebrou o que restava do espírito de Alexandre. "Minha filha, você já fez demais por mim", disse Esperança, demonstrando uma nobreza que Adriana jamais alcançaria com todo o dinheiro do mundo. Carmen, firme, respondeu: "Eu não vou embora, senhora. A senhora foi a única pessoa que foi boa comigo quando eu mais precisei. Agora sou eu quem vai cuidar da senhora." A revelação de que sua mãe e sua governanta tinham uma conexão antiga e profunda enquanto ele, o filho, estava ausente, foi uma punhalada de culpa. A cena atingiu seu ponto de ebulição quando Adriana, cega por sua própria soberba, deu um passo à frente. Ela não apenas gritava agora, ela invadiu o espaço pessoal de Esperança com um olhar de puro asco, pronta para cometer o ato final de expulsão física. O sangue de Alexandre ferveu, substituindo o choque inicial por uma fúria gélida e decidida. Ele saiu de trás da coluna, seus sapatos ecoando no mármore como uma sentença de julgamento. O que aconteceu nos segundos seguintes mudaria para sempre o destino daquela família, pois a verdade estava prestes a colidir com a arrogância de Adriana de uma forma que ninguém na sala poderia prever. O veredito cruel de Adriana foi o estupim para o fim de uma farsa que se arrastava por meses sob o teto de mármore daquela mansão. "Você vai sair da minha casa agora, sua velha. Eu não aguento mais olhar para sua cara", sibilou ela, selando seu próprio destino. Antes que a idosa pudesse sequer processar a dor daquelas palavras, Alexandre emergiu da penumbra do corredor como uma força da natureza, sua presença preenchendo o ambiente com uma autoridade aterradora. "Adriana", rugiu ele, um som que pareceu fazer as estruturas da casa vibrarem. O choque foi instantâneo, a esposa empalideceu, perdendo a voz, enquanto Carmen recuava, trêmula. Mas foi o olhar de Esperança que desarmou o empresário. Ela viu o filho e, em um sopro de emoção, sussurrou: "Meu menino, você cresceu tanto." Aquelas poucas palavras, carregadas de um amor que o tempo e a distância não conseguiram apagar, atingiram Alexandre como um golpe físico. Ele se aproximou da cadeira de rodas, ignorando a existência de Adriana por um momento, e ajoelhou-se no chão frio, buscando as mãos de sua mãe. Estavam geladas. "Mãe", ele sussurrou, a voz falhando diante da fragilidade daquela que outrora fora seu porto seguro. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Como?" As perguntas atropelavam-se em sua mente enquanto ele tentava conciliar a imagem da mulher forte de sua infância com a senhora debilitada que agora dependia da caridade de uma funcionária. Esperança, com a doçura que sempre a definiu, tentou minimizar sua própria dor. "Meu filho querido, eu não queria que você me visse assim." A angústia de Alexandre apenas cresceu ao perceber que sua mãe tentava protegê-lo mesmo naquele estado. "Assim como, mãe. A senhora está bem. O que aconteceu? Por que está numa cadeira de rodas?", questionou ele, sentindo o calor das lágrimas que se recusavam a cair. Foi quando Carmen, sentindo o peso da verdade, decidiu intervir. Ela explicou que a saúde de Esperança havia declinado rapidamente e que um incidente meses atrás a deixou debilitada. Mais chocante ainda foi descobrir que Carmen e Esperança não se conheciam por meio de Alexandre, mas por um golpe do destino nas ruas da cidade, onde a idosa vagava perdida e confusa, incapaz de encontrar o caminho de volta para seu modesto apartamento.
Carmen relatou como encontrou Esperança desamparada, segurando um papel com um endereço que já não reconhecia como seu. Senhor Alexandre, eu não sabia que ela era sua mãe quando comecei a trabalhar aqui, explicou a governanta com a voz baixa. Ela narrou uma história de solidão e abandono que Alexandre nunca imaginou que sua mãe estivesse vivendo. Enquanto ele voava em jatos particulares e fechava contratos milionários, sua mãe lutava para realizar tarefas básicas do cotidiano, contando apenas com a bondade de Carmen, que, mesmo passando por dificuldades financeiras, decidiu acolhê-la como se fosse sua própria família. A Carmen apareceu na minha vida como um anjo, meu filho, completou Esperança, apertando a mão do filho. A confusão de Alexandre transformou-se em uma indignação gélida ao questionar por que nunca fora avisado. Ele tinha recursos, tinha amor e tinha o desejo de cuidar dela, então por que o silêncio? A resposta não veio de sua mãe, mas da mulher que ele acreditava ser sua companheira de vida. Adriana, tendo recuperado parte de sua arrogância, cruzou os braços e admitiu sua participação com uma frieza que beirava o sociopático. Por que eu disse para ela não incomodar você, declarou ela, sem um pingo de hesitação ou arrependimento. Alexandre levantou-se devagar, sua sombra projetando-se sobre Adriana enquanto ele processava a magnitude daquela traição. O que você disse? Perguntou ele, a voz perigosamente calma. Adriana não recuou. Pelo contrário, ela tentou justificar sua crueldade como uma forma de proteção ao sucesso do marido. Eu disse para sua mãe não ficar te perturbando com os probleminhas dela. Você é um empresário importante, tem coisas mais relevantes para se preocupar, afirmou ela, descartando a dignidade de Esperança como se fosse um detalhe burocrático. O uso da palavra probleminha foi a faísca que faltava. Você está falando da minha mãe, explodiu Alexandre. Mas Adriana continuou, imperturbável, estou falando de uma velha que não consegue mais cuidar de si mesma e quer ser um fardo para os outros. Naquele momento, o amor que Alexandre sentia por Adriana evaporou, deixando apenas um vácuo de desprezo. A revelação continuou a descer aos abismos da maldade quando Alexandre exigiu saber há quanto tempo aquela manipulação ocorria. Adriana confessou que, meses atrás, enquanto ele estava no Japão expandindo seu império, Esperança ligou desesperada, buscando o apoio do único filho. Em vez de transmitir o recado, Adriana agiu como um carrasco emocional. Disse que você estava ocupado demais para se preocupar com essas coisas, que ela deveria se virar sozinha como uma pessoa adulta, confessou ela, erguendo o queixo de forma desafiadora. O mundo de Alexandre desmoronou. Ele percebeu que sua esposa não apenas omitiu a verdade, mas mentiu ativamente para sua mãe, fazendo-a acreditar que o próprio filho a havia rejeitado. Esperança, vendo o conflito escalar, tentou mais uma vez ser a mediadora, mesmo sendo a maior vítima da situação. Meu filho, eu não queria te contar isso. Não queria que você brigasse com sua esposa por minha causa, disse ela, com uma humildade que contrastava violentamente com a soberba de Adriana. Alexandre olhou para a mãe, sentindo o peso da culpa por ter sido tão negligente e cego. Ele percebeu que o sucesso que tanto perseguia não valia nada se o preço fosse a dignidade da mulher que sacrificou tudo por ele. O contraste entre Carmen, que não tinha nada e deu tudo, e Adriana, que tinha tudo e não ofereceu nada além de ódio, era cristalino. A fúria de Alexandre agora tinha um foco absoluto. Ele olhou para Adriana, não mais como sua esposa, mas como uma estranha perigosa que havia se infiltrado em sua vida. Você mentiu para ela. Você fez minha mãe acreditar que eu não me importava com ela para que você pudesse manter sua vida de luxo sem o incômodo de uma idosa, constatou ele, com uma clareza cortante. Adriana ainda tentou um último recurso, apelando para uma suposta racionalidade. Alexandre, querido, você está exagerando. Não é como se... Mas o empresário não a deixou terminar. O limite havia sido ultrapassado de forma irremediável, e a mansão, que antes representava seu triunfo, agora parecia um mausoléu de hipocrisia que ele precisava purificar. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma mudança definitiva. Alexandre voltou-se para Carmen e, com um olhar de gratidão eterna, reconheceu nela a verdadeira nobreza que sua esposa nunca teria. Em seguida, olhou para sua mãe, prometendo silenciosamente que os dias de abandono haviam acabado. A decisão estava tomada, e as consequências seriam tão devastadoras para Adriana quanto o choque de Alexandre ao ver o rosto de Esperança.
Por sua causa, repetiu Alexandre, olhando para a mãe com infinita tristeza e, logo depois, voltando seu olhar gélido para Adriana. O destino de todos naquela sala seria decidido naquele instante, e a justiça, embora tardia, estava prestes a ser feita com uma firmeza inabalável. O reconhecimento da importância vital de sua mãe foi o golpe de misericórdia na paciência de Alexandre. Mãe, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo o que eu consegui, tudo o que eu sou é graças à senhora, declarou ele, com uma reverência que Adriana tentou, inutilmente, desmerecer. Não exagera, Alexandre. Sua mãe fez o que qualquer mãe faria. Não foi nada demais, rebateu a esposa, com uma leviandade que beirava um insulto. Aquelas palavras foram a gota d'água. Alexandre virou-se para ela com um olhar de repulsa absoluta, vendo-a finalmente sem o filtro do afeto. Nada demais. Minha mãe trabalhou como faxineira por 20 anos para pagar meus estudos. Vendeu as próprias joias para comprar meus livros e passou fome para que eu pudesse comer. E você tem a coragem de dizer que isso não foi nada demais? Enquanto Carmen chorava em silêncio ao testemunhar a defesa apaixonada do filho, Esperança tentou, com suas últimas forças, evitar o conflito familiar. Meu filho, não briga com ela. Eu já estou acostumada com essas coisas. O importante é que agora você está aqui, suplicou a idosa, demonstrando uma capacidade de perdão que Adriana jamais compreenderia. No entanto, a mente de Alexandre já estava operando em outro nível de percepção. Uma suspeita terrível começou a tomar forma em seus pensamentos, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na narrativa de coincidência que Adriana tentava sustentar. Ele olhou para a esposa, que empalidecia a cada segundo, e perguntou pausadamente, Adriana, como você sabia que a Carmen cuidava da minha mãe? O silêncio que se abateu sobre a sala foi opressor, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas vidraças. Adriana tentou balbuciar uma desculpa, mas as palavras morriam em sua garganta. Alexandre não precisava mais de confissões, a linguagem corporal da esposa entregava a verdade cruel. Não foi coincidência, foi. Carmen não chegou aqui por acaso, afirmou ele, a voz agora perigosamente calma, como a calmaria antes de um furacão. Adriana tentou um último e patético sorriso de negação. Alexandre, querido, você está imaginando coisas. Claro que foi coincidência. Mas o empresário não era mais o homem que ela podia manipular. Não minta para mim. Eu conheço você há 7 anos e sei exatamente quando você está mentindo. Gritou ele, perdendo o controle. A tensão atingiu o ápice quando Carmen, encorajada por um gesto de esperança, decidiu que o segredo era um fardo pesado demais para continuar carregando. Senhor Alexandre, talvez seja melhor eu explicar, começou ela, mas foi imediatamente cortada por um comando ríspido de Adriana. Você não vai falar nada, Carmen. Você trabalha para mim. A resposta de Alexandre foi imediata e definitiva, estabelecendo uma nova hierarquia de autoridade na casa. Na verdade, ela trabalha para nós, e eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Com a permissão do patrão, Carmen finalmente revelou a trama sinistra que havia sido tecida nas sombras daquela mansão nos últimos 8 meses. A governanta narrou como encontrou Esperança desolada em um ponto de ônibus, chorando porque uma mulher a havia atendido ao telefone e proferido palavras terríveis. Que tipo de coisas? Questionou Alexandre, sentindo o estômago embrulhar. Carmen hesitou, mas a verdade precisava vir à tona. Disse que ela não deveria incomodar o senhor, que o senhor tinha uma vida importante e não podia ficar cuidando de velha inútil. Ao ouvir isso, Alexandre sentiu o sangue ferver. Ele encarou Adriana, que agora parecia uma criatura encurralada pela própria maldade. Você disse isso para minha mãe? Perguntou ele, em um tom que transbordava desprezo. Adriana, em vez de se desculpar, tentou justificar sua crueldade como uma medida de preservação pessoal. Eu estava protegendo nosso casamento. Sua mãe ia ficar grudada em você o tempo todo, atrapalhando nossa vida. Gritou ela. A escolha da palavra atrapalhando foi como um tapa no rosto de Alexandre. Atrapalhando. Ela é minha mãe, a mulher que sacrificou a vida inteira por mim. Bradou ele. Nem mesmo os pedidos de calma de Esperança conseguiram conter a fúria do filho.
Ele ordenou que Carmen continuasse a história, querendo entender até onde a rede de mentiras de sua esposa se estendia. O relato seguinte seria ainda mais perturbador. Carmen explicou que, após ajudar Esperança em seu pequeno apartamento, Adriana apareceu de surpresa. A nora não foi lá para oferecer carinho ou auxílio financeiro genuíno, mas para orquestrar um plano de controle. Ela ofereceu um emprego para mim. Disse que precisava de uma empregada e que eu parecia confiável, mas havia uma condição, revelou Carmen, baixando o olhar. Alexandre já sentia o que estava por vir, mas precisava ouvir. A condição era que eu nunca contasse para o senhor sobre a situação da Dona Esperança, e que eu deveria trazê-la aqui de vez em quando para Adriana poder conversar com ela. O mundo de Alexandre desmoronou completamente sob o peso daquela revelação. Não era apenas omissão, era um plano calculado de sadismo. Adriana não queria apenas afastar a sogra, ela queria ter a oportunidade de humilhá-la pessoalmente, mantendo-a sob vigilância através de Carmen. Você contratou a Carmen para poder maltratar minha mãe? Perguntou ele, sentindo um nojo profundo. Adriana, perdendo completamente a máscara de elegância, retrucou com aspereza, eu contratei a Carmen para resolver um problema. Sua mãe estava se tornando um estorvo, queria atenção o tempo todo e atrapalhava nossos planos. A lista de futilidades que Adriana considerava prioritárias sobre a vida de um ser humano foi o prego final no caixão do casamento. Nossos jantares, nossas viagens, nossa vida social. Você acha que eu ia deixar uma velha problemática atrapalhar nossa ascensão social? Despejou ela, sem qualquer vestígio de humanidade. Alexandre olhou para as joias de Adriana, para o mármore da sala e para os quadros caros, percebendo que tudo aquilo era cinza e vazio diante da alma negra da mulher à sua frente. Ele sentiu uma vergonha imensa por não ter percebido antes a natureza da pessoa com quem compartilhava sua vida. A cena na sala de estar era agora um campo de batalha espiritual onde o caráter estava em julgamento. Alexandre olhou para sua mãe na cadeira de rodas, para Carmen que agira com a lealdade de uma filha, e para Adriana, que representava a podridão da vaidade. Ele sabia o que precisava ser feito para limpar aquela casa daquela energia tóxica. A ascensão social que Adriana tanto prezava estava prestes a se transformar em uma queda vertiginosa, pois Alexandre Martinelli não permitiria que a mulher que o criou fosse tratada como um empecilho por mais um segundo sequer. O choque de descobrir que sua vida fora uma tapeçaria de mentiras tecida pela própria esposa deixou Alexandre em um estado de torpor doloroso. Por quase 3 anos, ele viveu sob o mesmo teto que uma estranha, acreditando que sua mãe estava segura, enquanto, na realidade, ela era vítima de um isolamento cruel e sistemático. Por quanto tempo? Perguntou ele, a voz oscilando entre o sussurro e o tremor de quem acaba de ser nocauteado pela verdade. Adriana hesitou, mas a resposta não veio dela. Veio de Carmen, em um tom de confissão que pesava como chumbo, quase 3 anos. Aquele intervalo de tempo pareceu uma eternidade de traição, um vácuo onde o amor filial de Alexandre fora sequestrado por uma ambição desmedida e fria. Cada palavra de sua mãe era como um punhal cravado em sua consciência, revelando as camadas de manipulação de Adriana. Eu tentei te ligar várias vezes durante esses 2 anos, mas ela sempre atendia e dizia que você estava ocupado demais para falar comigo, explicou Esperança, com uma resignação que doía mais do que qualquer grito. Alexandre recordou-se de todas as noites em que, ao chegar exausto do trabalho, perguntava se houvera algum recado, apenas para ouvir de Adriana que eram apenas vendedores ou enganos. Mãe, me perdoa, eu não sabia. Se eu soubesse, implorou ele, ajoelhando-se novamente, entregue a uma avalanche de lágrimas de arrependimento e fúria. A conexão entre mãe e filho, alimentada por memórias de sacrifício e ternura, ressurgiu com uma força incontrolável na sala de estar. Esperança, acariciando o rosto do filho com a mesma suavidade de quando ele era uma criança febril, trouxe à tona a promessa que selou o destino deles décadas atrás. Lembra quando você era pequeno? Você sempre dizia que quando crescesse ia cuidar da mamãe, ia comprar uma casa grande para nós duas morarmos juntas, relembrou ela. Alexandre fechou os olhos, sentindo o peso daquela promessa de 7 anos de idade. Ele jurara ser o protetor dela após vê-la chorar sobre as contas não pagas, e agora, no auge de sua riqueza, descobria que falhara miseravelmente por ter confiado na pessoa errada. A interrupção de Adriana foi a prova definitiva de que seu coração era um deserto de empatia.
Para com isso. Que teatrinho ridículo. Todo mundo tem memórias de infância, disparou ela, irritada com a demonstração de afeto que não conseguia controlar. Alexandre levantou-se lentamente, sua estatura parecendo crescer enquanto uma sombra de julgamento caía sobre a esposa. Teatrinho. Você acha que é teatrinho? Repetiu ele, com uma voz perigosamente baixa que fez Adriana recuar um passo. Ela tentou, em um último esforço desesperado, apelar para uma lógica distorcida de proteção ao casamento, mas o empresário apenas riu, um som seco e desprovido de qualquer humor. O veredito de Alexandre foi uma sentença de morte para a farsa que Adriana chamava de casamento. Você destruiu minha família, Adriana. Você me separou da minha mãe por 2 anos, fez ela acreditar que eu não me importava e ainda teve a coragem de humilhá-la na minha própria casa. Gritou ele, canalizando toda a sua dor. Ele voltou seu olhar para Carmen, buscando entender o papel dela naquela trama. A governanta, com a cabeça baixa pela vergonha, explicou que seu silêncio foi o preço da sobrevivência, mas que sua lealdade real sempre pertenceu à Esperança. Eu não aguentava mais ver a Dona Esperança sendo tratada desse jeito. Por isso, resolvi enfrentar Adriana, mesmo sabendo que podia ser demitida, confessou Carmen. Adriana, cega para a gravidade de seus atos, tentou sugerir uma solução civilizada que envolvia despachar a sogra para um asilo, oferecendo-se cinicamente para ajudar na busca. A resposta de Alexandre, no entanto, cortou o ar como uma lâmina de gelo, silenciando qualquer pretensão de normalidade. A única pessoa que vai sair desta casa é você, Adriana. O riso nervoso que escapou da esposa mostrou que ela ainda não compreenderá a profundidade do abismo que cavara. Muito engraçado, Alexandre. Agora para com essa brincadeira e vamos resolver isso como adultos, disse ela, tentando retomar o controle da situação. A calma com que Alexandre reiterou sua decisão foi mais assustadora do que qualquer explosão de raiva anterior. Não é brincadeira, Adriana. Você vai fazer as malas e sair da minha casa hoje mesmo, declarou ele, mantendo a mão firme sobre o ombro de sua mãe como um escudo. Quando Adriana tentou argumentar sobre os direitos do casamento e a copropriedade do lar, Alexandre foi implacável. Esta casa está no meu nome e nosso casamento acabou no momento em que descobri o que você fez com minha mãe. Naquele instante, a segurança de Adriana desmoronou, e ela percebeu que o império de luxo que construíra sobre a dor alheia estava desmoronando. Mesmo diante da expulsão iminente da nora, Esperança tentou intervir com sua sabedoria característica, temendo que o filho tomasse decisões precipitadas. Meu filho, não toma decisões precipitadas por minha causa. O casamento é uma coisa séria, sussurrou ela. Alexandre ajoelhou-se uma última vez perante a mãe, buscando nela a bússola moral que o guiaria naquele momento de caos. Mãe, a senhora lembra do que me ensinou sobre a diferença entre o certo e o errado? Que sempre devemos proteger quem não pode se defender sozinho, questionou ele. Esperança assentiu, reconhecendo no homem diante dela o menino justo que ela mesma moldara com tanto esforço. Alexandre levantou-se e encarou Adriana com um olhar que não guardava mais vestígios de amor, apenas uma justiça fria e necessária. Ele percebeu que proteger sua mãe não era apenas um ato de gratidão, mas o cumprimento de sua própria identidade. A senhora me protegeu quando eu não podia me proteger sozinho. Agora é minha vez de fazer o mesmo, afirmou ele, ignorando os protestos crescentes de Adriana. A mansão, que antes era um símbolo de status, agora se tornaria um santuário para aqueles que realmente importavam. O ciclo de humilhação estava oficialmente encerrado, e a purificação daquele lar começaria com a partida imediata da mulher que o transformará em uma prisão de mentiras. A determinação de Alexandre era inabalável. Ele ordenou que Carmen ajudasse sua mãe a se acomodar no melhor quarto da casa, enquanto ele mesmo supervisionaria a retirada de Adriana. O brilho de triunfo no olhar de Adriana fora substituído pelo pânico da perda total. Enquanto ela subia as escadas para juntar seus pertences sob o olhar vigilante do marido, o silêncio na sala de estar tornou-se, pela primeira vez em anos, um silêncio de paz e não de segredos. Alexandre Martinelli havia finalmente voltado para casa, não como empresário de sucesso, mas como o filho que honraria, até o último dia, a mulher que lhe dera tudo. A tentativa desesperada de Adriana de minimizar sua crueldade foi o combustível final para a indignação de Alexandre. Alexandre, você está sendo muito dramático.
Sua mãe está bem. Ela está viva e está sendo cuidada, declarou ela, como se a mera sobrevivência física fosse suficiente. O empresário, no entanto, não aceitou o eufemismo. Sendo humilhada, você quer dizer? Sendo tratada como um fardo, como uma vergonha, corrigiu ele, com uma lucidez cortante. Adriana ainda tentou alegar que nunca usará a palavra vergonha, mas Carmen, rompendo de vez o protocolo, interveio com a autoridade de quem testemunhou o invisível. As atitudes da senhora falavam por si só. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma revelação que destruiria qualquer vestígio de dignidade que restasse à esposa. Esperança, percebendo que o momento da verdade absoluta havia chegado, decidiu revelar o segredo que guardara por 4 longos anos para não atrapalhar o filho. Tem uma coisa que eu nunca te contei sobre esses últimos anos. Lembra quando você me deu aquele cartão de crédito e disse que era para eu usar sempre que precisasse? Perguntou ela suavemente. Alexandre assentiu, recordando-se de como sempre estranhara o fato de o saldo nunca sofrer alterações, apesar das dificuldades que a mãe enfrentava. A resposta de Esperança foi um golpe direto no coração do filho. Ela cancelou o cartão. Naquele instante, a sala pareceu perder o oxigênio enquanto Alexandre se virava para Adriana, cujo rosto estava agora cinza de pavor. A explicação para o cancelamento do cartão revelou o sadismo financeiro de Adriana. Você fez o que? Perguntou Alexandre, a voz trêmula de incredulidade. Adriana gaguejou sobre um mal-entendido, mas Carmen completou a história com detalhes que fizeram Alexandre sentir uma dor física. Ela relatou que Adriana ligara para o banco alegando roubo apenas dias após o presente. O momento mais doloroso foi saber que Esperança tentará usar o cartão em uma farmácia para comprar remédios essenciais e fora recusada. Esperança ficou tão envergonhada que começou a chorar ali mesmo na frente de todo mundo, disse Carmen. A imagem de sua mãe, a mulher que sacrificará tudo por ele, sendo humilhada em público por não conseguir pagar por sua saúde, dilacerou a alma de Alexandre. A manipulação psicológica de Adriana ia muito além do dinheiro. Ela usava o estresse profissional de Alexandre como uma arma contra a sogra. Por que a senhora não me contou isso, mãe? Perguntou ele, soluçando. Porque Adriana disse que você ficaria muito bravo se soubesse que eu estava gastando seu dinheiro à toa. Disse que você já estava estressado e não precisava de coisas pequenas, respondeu Esperança. Para Adriana, a saúde da mulher que deu a vida a seu marido era uma coisa pequena. Ao ser confrontada, ela ainda teve a audácia de dizer que estava protegendo as finanças contra possíveis golpistas. A única golpista aqui é você, sentenciou Alexandre, com uma frieza que fez Adriana recuar fisicamente. Mas o abismo de maldade era ainda mais profundo, envolvendo as datas mais sagradas para Alexandre, seus aniversários. Esperança revelou que, nos últimos 2 anos, ligara para o filho para desejar felicidades, mas fora bloqueada pela nora. Eu liguei nas 2 vezes, mas ela atendeu e disse que você estava comemorando com pessoas importantes e não queria ser incomodado, disse a mãe. Alexandre lembrou-se da tristeza profunda que sentirá naquelas datas, achando que sua mãe o esquecera, quando, na verdade, ela fora impedida de amá-lo. Você roubou os aniversários da minha mãe. Rugiu ele, percebendo que Adriana destruíra deliberadamente a tradição mais importante de sua infância por pura maldade. A revelação dos presentes que Esperança guardara para o filho foi o ponto de ruptura emocional daquela noite. Carmen contou que a idosa mantinha tesouros escondidos, esperando o dia em que poderia entregá-los pessoalmente. É uma foto nossa de quando você era pequeno que mandei emoldurar. A outra é uma cartinha que você me escreveu quando tinha 8 anos, dizendo que eu era a melhor mãe do mundo, revelou Esperança com um sorriso nostálgico. Alexandre lembrou-se daquela carta, escrita com caligrafia infantil após sua mãe trabalhar turnos duplos para comprar seu uniforme escolar. Saber que ela guardara aquele pedaço de papel por décadas, apesar de ter sido tratada como lixo pela nora, quebrou a última resistência do empresário. O contraste entre o amor incondicional da mãe e a futilidade da esposa ficou exposto de forma irreversível. A senhora guardou a carta por todos esses anos? Perguntou ele, maravilhado. Guardo todas as suas cartas, todos os desenhos da escola e a foto da sua formatura, respondeu ela, acariciando o cabelo dele enquanto ele se ajoelhava a seus pés, chorando como a criança que um dia escreveu aquelas palavras.
Alexandre soluçava pedidos de perdão, sentindo o peso de ter permitido que aquele monstro entrasse em sua família. Esperança, em sua infinita nobreza, apenas o consolava: não tem nada para perdoar, meu filho. Você não sabia. Eu sempre soube que você me amava. Adriana, assistindo aquela cena de pura redenção e amor filial, não sentiu remorso, sentiu apenas nojo. Que drama todo é esse, gente? Vocês estão exagerando, disparou ela, sua voz soando como um ruído metálico e desagradável naquele ambiente de emoção genuína. Foi o erro final. Alexandre levantou-se lentamente, limpando as lágrimas, mas mantendo o olhar fixo na mulher que agora lhe parecia um ser completamente estranho e repulsivo. Ele percebeu que a proteção que ela oferecia era na verdade uma gaiola de egoísmo, e que o luxo de sua mansão era insultuoso enquanto sua mãe sofria em silêncio. O empresário olhou para Carmen, a única que demonstrara o caráter que ele esperava de uma família, e tomou sua decisão final. Ele sabia que não bastava apenas expulsar Adriana, ele precisava reconstruir o tempo perdido. Carmen, traga os presentes da minha mãe para o quarto principal. Este agora é o quarto dela, ordenou ele. Adriana tentou protestar, alegando que aquele era o seu quarto, mas o olhar de Alexandre a calou instantaneamente. A autoridade dele não era mais baseada em dinheiro, mas na fúria de um filho que finalmente despertara para a verdade. A era de Adriana naquela mansão estava oficialmente encerrada de forma irrevogável. A justiça começou a ser feita naquele exato momento. Alexandre voltou-se para a esposa uma última vez, não para discutir, mas para ditar os termos de sua saída. Você tem 30 minutos para pegar o que for essencial. Amanhã meus advogados enviarão os papéis do divórcio e o inventário do que você pode levar. Mas hoje, você sai por aquela porta sem olhar para trás, decretou ele. Enquanto Adriana começava a perceber que perderá tudo, o status, o dinheiro e o marido, Alexandre voltava toda a sua atenção para a Esperança. O meu menino havia voltado para casa, e a partir daquela noite, ninguém jamais voltaria a cancelar o amor que os unia. A determinação de Alexandre atingiu um nível de clareza que não admitia mais negociações ou súplicas. Com um olhar fixo em Adriana, ele proferiu as palavras que reorganizariam a hierarquia moral daquela casa para sempre. Carmen, pode levar minha mãe para o quarto principal. Ela vai ficar lá a partir de hoje, ordenou, transferindo o símbolo máximo de dignidade da mansão para quem mais merecia. Mas o reconhecimento não parou por aí, ele voltou-se para a governanta com gratidão genuína. E Carmen? Você não é mais empregada aqui. Você é parte da família agora. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo soluço contido de Carmen e pelo sussurro acolhedor de Esperança: bem-vinda família, minha filha. Quando as duas deixaram a sala, o ar tornou-se denso, preparando o terreno para o acerto de contas final. Sozinho com a esposa, Alexandre sentiu o peso de 5 anos de uma união construída sobre areia movediça. Senta, comandou ele, mas Adriana, em um último ato de rebeldia fútil, recusou-se, cruzando os braços. Não sou criança para receber bronca, retrucou ela. A indiferença de Alexandre foi mais cortante que qualquer grito: então fica de pé. Mas você vai me escutar. Adriana ainda tentou rotular a situação como tempestade em copo d'água, referindo-se à sogra com um desprezo que selou sua própria ruína. O rugido de Alexandre interrompeu qualquer tentativa de insulto adicional. Você não vai mais falar da minha mãe dessa forma. Nunca mais. A desconstrução da farsa de Adriana foi metódica e devastadora. Alexandre caminhava pela sala, expondo cada crime emocional cometido nas sombras. Você sistematicamente destruiu o relacionamento entre mim e minha mãe. Durante 2 anos, você fez ela acreditar que eu não me importava com ela. Acusou ele, a voz agora controlada, o que infundia um terror ainda maior em Adriana. Ele ressaltou a fé inabalável de Esperança, que mesmo sendo tratada como lixo, nunca duvidara do amor do filho. Adriana, em sua cegueira egoísta, tentou a cartada final da manipulação romântica: eu fiz isso por nós, por nosso casamento. Eu deveria ser sua prioridade. O olhar de Alexandre para a esposa mudou de raiva para uma mistura de nojo e piedade. Sabe qual é a diferença entre você e minha mãe, Adriana? Ela sempre pensou no meu bem-estar antes do dela própria.
Você sempre pensou no seu bem-estar antes de qualquer outra coisa, constatou ele. Para ilustrar o narcisismo da esposa, ele trouxe à tona um episódio que o assombrava, o atraso de Esperança no casamento deles. A verdade, revelada por Carmen, era sinistra. No dia do nosso casamento, você deu o endereço errado para ela, não foi? Minha mãe ficou perdida por 2 horas, chorando porque pensou que ia perder a cerimônia, revelou Alexandre, vendo Adriana empalidecer ao perceber que seus segredos mais sombrios haviam sido descobertos. A máscara de Adriana caiu por completo sob a luz daquelas verdades. Ela tentou rotular anos de maldade como pequenos mal-entendidos, mas Alexandre não permitiu que a realidade fosse distorcida novamente. Pequenos mal-entendidos. Você mentiu sobre tudo durante 5 anos, explodiu ele. A discussão foi interrompida por Carmen, que apareceu para informar que Esperança desejava vê-lo. Quando Adriana tentou impedir que ele saísse, alegando que não haviam terminado, Alexandre deu o veredito final sobre a união. Sim, Adriana. Nós terminamos de conversar, de viver juntos, de tudo. Ele deu as costas aos gritos dela, deixando o passado para trás. No quarto principal, o cenário era de uma paz que Alexandre não sentia há muito tempo. Sua mãe, agora devidamente acomodada, parecia recuperar a aura de dignidade que lhe fora roubada. Mãe, eu preciso saber de tudo. Quero entender exatamente o que aconteceu nesses últimos anos, pediu ele, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Esperança, com a sabedoria de quem sofreu em silêncio para poupar quem amava, suspirou pesadamente antes de começar o relato. Tem certeza, meu filho? Algumas verdades são doloridas de ouvir, alertou ela, enquanto Carmen terminava de organizar o ambiente, pronta para apoiar a narrativa com os fatos que testemunhara. A cronologia do isolamento começou logo após o sim no altar. Esperança contou que, no primeiro ano, Adriana mantinha as aparências diante de Alexandre, mas criava desculpas constantes para encurtar as visitas. No primeiro ano, Adriana ainda me tratava bem quando você estava presente, mas sempre arranjava uma desculpa para vocês irem embora cedo, relembrou. Alexandre fechou os olhos, lembrando-se das inúmeras vezes em que Adriana mencionava compromissos urgentes ou reuniões de última hora, manipulando sua agenda de forma a mantê-lo o mais longe possível da presença materna. Com o passar do tempo, o distanciamento tornou-se uma política de isolamento total. No segundo ano, Adriana assumiu o papel de porteira das comunicações de Alexandre. Adriana dizia que você estava muito ocupado, que tinha muito trabalho. Eu entendia porque sabia que você estava construindo sua empresa, explicou Esperança. Quando Alexandre questionou por que ela não ligava diretamente para seu celular, a resposta foi o prego final no caixão de sua confiança em Adriana, porque toda vez que eu ligava, ela atendia e dizia que você estava em reunião importante e não podia ser interrompido. A magnitude da manipulação era assustadora. Adriana havia criado uma barreira burocrática e emocional tão eficiente que Alexandre viverá em uma bolha de sucesso profissional enquanto sua base familiar era corroída pelo veneno da esposa. Ele percebeu que cada viagem de negócios, cada contrato fechado no exterior, fora usado por Adriana como uma oportunidade para enterrar Esperança no esquecimento. A casa grande que ele prometera à mãe aos 7 anos de idade tornará-se, sob o comando de Adriana, um castelo onde a rainha legítima era tratada como uma intrusa indesejada. O silêncio no quarto era preenchido apenas pela respiração pesada de Alexandre, que processava a extensão do dano. Ele olhou para Carmen e para sua mãe, as duas mulheres que preservaram a essência da família Martinelli enquanto ele estava distraído pelo brilho do poder. Isso acaba hoje, mãe. A senhora nunca mais será impedida de falar comigo, e ninguém nunca mais atenderá suas ligações como se fossem um estorvo, prometeu ele, selando o compromisso com um beijo na mão da mãe. O império de Adriana havia caído, e das cinzas de sua traição, Alexandre estava pronto para reconstruir um lar baseado na única verdade que importava, o amor incondicional que o trouxera até ali. A revelação de que a crueldade de Adriana havia atingido o sustento básico de sua mãe foi o golpe mais profundo na alma de Alexandre. Foi quando começaram os problemas financeiros. Minha aposentadoria não estava cobrindo todas as contas, relatou Esperança, com uma voz que carregava o peso de anos de privação silenciosa. Alexandre ouviu, em estado de choque, que o cartão cancelado por Adriana não fora apenas um inconveniente, mas uma sentença de escassez.
Carmen, sempre o pilar de honestidade naquela casa, completou o quadro desolador ao contar que Esperança acreditara que o próprio filho havia cortado o auxílio por falta de confiança. Mãe, me perdoa, por favor, me perdoa, implorou Alexandre, sentindo o mundo desmoronar sob seus pés. A extensão do sacrifício de Esperança para manter sua dignidade diante da manipulação da nora deixou Alexandre sem fôlego. Para sobreviver sem o apoio do filho, ela fora forçada a se desfazer de seus tesouros mais preciosos. Vendi as joias que seu pai me deu. A aliança, o colar de pérolas, os brincos do primeiro aniversário, admitiu ela, baixando os olhos. Aquelas peças eram os únicos elos físicos que restavam com o falecido pai de Alexandre, e saber que elas haviam sido trocadas por comida e contas básicas, enquanto ele vivia no luxo absoluto, foi como se alguém tivesse arrancado seu coração. As joias eram só objetos, meu filho. As verdadeiras lembranças estão aqui no peito, consolou ela, em um ato de nobreza que Adriana jamais compreenderia. No entanto, a revelação final de Carmen foi a que causou o colapso emocional definitivo do empresário. E Esperança passou 3 dias sem comer na semana passada porque o dinheiro havia acabado e ela estava guardando para comprar os remédios, revelou a governanta com a voz embargada. Alexandre desabou, chorando como a criança que um dia prometera proteger aquela mulher. A imagem de sua mãe passando fome para não interromper um tratamento de saúde, enquanto ele participava de banquetes de negócios, era insuportável. Por favor, mãe, me deixa consertar tudo isso. Me deixa cuidar da senhora como deveria ter feito desde sempre, soluçou ele, sendo acolhido pelo abraço que sempre fora seu único porto seguro. O momento de cura entre mãe e filho foi brutalmente interrompido pelos gritos de Adriana, que ecoavam pela mansão em um frenesi de ameaças jurídicas. Alexandre enxugou as lágrimas, levantando-se com uma determinação gélida que substituiu sua dor inicial. Vai com calma, meu filho. A raiva nunca resolveu nada, aconselhou Esperança, mas a linha da tolerância já havia sido cruzada há muito tempo. Alexandre desceu as escadas com passos firmes, sentindo que cada degrau era um passo para fora de uma vida de mentiras. Ele encontrou Adriana ao telefone, tentando manipular seu advogado com uma narrativa mentirosa sobre um suposto surto psicótico do marido. A frieza de Adriana diante de sua própria maldade era quase inumana. Ao ver Alexandre, ela tentou manter a fachada de vítima, alegando que ele precisava de ajuda psicológica por estar delirando por causa de uma velha manipuladora. Alexandre, porém, não sentia mais ódio, sentia apenas uma clareza absoluta sobre o caráter da mulher à sua frente. Desliga esse telefone. Ou eu desligo para você, ordenou ele com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito. A autoridade em sua voz fez Adriana hesitar e, finalmente, encerrar a chamada, embora ainda mantivesse um olhar desafiador e defensivo. Adriana tentou uma última justificativa racionalista, alegando que a sogra fora um obstáculo constante entre o casal desde o início do namoro. Um obstáculo. Minha mãe, repetiu Alexandre, aproximando-se lentamente. A resposta de Adriana foi um resumo de seu narcisismo, sim. Você sempre a colocava em primeiro lugar, mas eu sou sua esposa. Eu deveria ser sua prioridade. Alexandre parou diante dela, olhando-a com uma mistura de nojo e lucidez. Sabe qual é a diferença entre prioridade e obrigação, Adriana? Minha mãe merece ser minha prioridade. Você apenas exigia ser, sentenciou ele, desconstruindo a base de egoísmo sobre a qual ela erguera sua vida. A impaciência de Adriana com a carga que a sogra representava foi o estupim para que Alexandre decidisse contar a história que ela nunca quis ouvir. Vou te contar uma história, Adriana. Uma história que talvez te ajude a entender por que você acabou de assinar sua própria sentença de divórcio, disse ele, sentando-se com a calma de um juiz que está prestes a proferir a sentença final. Ele começou a narrar o período após a morte de seu pai, quando ele tinha apenas 8 anos e sua mãe se viu sozinha, sem poupança e com dívidas médicas esmagadoras, mas com uma determinação inquebrável de criar o filho. Enquanto Adriana revirava os olhos, impaciente com o que chamava de traumas de infância, Alexandre descreveu a rotina hercúlea de Esperança para garantir o futuro dele. Minha mãe poderia ter me dado para adoção. Poderia ter recomeçado a vida, arranjado um marido novo e tido uma vida confortável. Mas ela não fez isso, afirmou ele, fixando o olhar nos olhos de Adriana.
Ele revelou que sua mãe acumulou 3 empregos simultâneos, faxineira, balconista e limpadora de escritórios à noite, para que ele nunca soubesse o que era passar necessidade, sacrificando sua própria juventude e saúde no processo. A narrativa de sacrifício de sua mãe era a antítese perfeita da futilidade de Adriana. Alexandre detalhou como Esperança chegava em casa com as mãos calejadas pelos produtos de limpeza, mas sempre com um sorriso para ajudá-lo nos deveres de casa. Ela limpou o chão que outras pessoas pisavam para que eu pudesse um dia andar sobre mármore, disse ele, fazendo um gesto para o luxo da mansão que agora parecia ofensivo. Ele percebeu que Adriana nunca entenderia o valor daquele esforço, pois ela via a vida apenas através da lente do status e da conveniência pessoal, ignorando a profundidade dos laços que o sangue e a supressão haviam forjado. Ao finalizar a história, Alexandre levantou-se, encerrando não apenas o relato, mas o ciclo de influência de Adriana em sua vida. Você tentou destruir a mulher que me deu tudo. Você achou que podia apagar o passado dela com seu desdém, concluiu ele. A mansão estava em silêncio, mas para Alexandre, o ar parecia finalmente limpo. Ele sabia que a partir daquele momento, sua prioridade seria honrar cada sacrifício que sua mãe fizera. Adriana não era apenas um erro em sua vida, ela era a antítese de tudo que Esperança Martinelli lhe ensinara sobre amor e lealdade, e sua expulsão era o único ato de justiça possível. A narração dos sacrifícios de Esperança ecoou pela sala como um testamento de amor inquebrável, contrastando com o vazio materialista de Adriana. Ela dormia apenas 4 horas por noite para pagar nossas contas e passava os fins de semana costurando até ficar com as mãos em carne viva, relembrou Alexandre, a voz embargada pela culpa. Ele revelou que, aos 15 anos, descobriu que sua mãe deixará de almoçar por 2 anos inteiros para custear seu material escolar. Quando confrontada na época, a resposta dela foi uma lição de vida que Alexandre nunca esqueceria: não é sacrifício, meu filho. É investimento no futuro. Você é o meu futuro. A tentativa de Adriana de minimizar o passado como algo irrelevante para a vida atual deles apenas evidenciou o abismo moral entre o casal. Isso foi há muito tempo, Alexandre. As circunstâncias eram outras, defendeu-se ela, sugerindo que a riqueza presente apagava a dívida emocional do passado. A resposta de Alexandre foi um golpe de lucidez: você realmente não entende. Eu não sou rico pelo dinheiro que tenho, sou rico porque tenho uma mãe que me ama incondicionalmente. Para Adriana, aquilo não passava de bobagem romântica, uma visão que confirmou a Alexandre que ela nunca o amara de verdade, mas apenas ao status que ele representava. O empresário desconstruiu a ilusão de amor que sustentava o casamento, expondo as ações deliberadas de Adriana para isolá-lo. Como alguém que me ama pode me afastar da pessoa mais importante da minha vida ou vê-la passando necessidade sem me contar? Questionou ele. Adriana, encurralada, explodiu dizendo que fizera tudo pelo casamento, mas Alexandre foi categórico: você fez isso por você. Sabia que, se eu descobrisse quem você realmente é, eu jamais teria me casado com você. A máscara de esposa dedicada caiu definitivamente, revelando uma estrategista cruel e egocêntrica. Antes de subir para ver a mãe, Alexandre revelou a faceta mais sombria da negligência de Adriana, o motivo real da cadeira de rodas. Ele narrou que, há 1 ano e meio, Esperança sofrerá uma queda e ficará 3 dias jogada no chão da cozinha, sem conseguir se levantar. Ela tentou me ligar mais de 20 vezes durante esses 3 dias, mas alguém sempre atendia e dizia que eu estava ocupado demais para falar com ela, revelou ele, vendo Adriana empalidecer. A tragédia de uma mãe agonizando no chão, achando que o próprio filho a ignorava, era um fardo que Alexandre agora carregaria, mas que Adriana teria que pagar. O que mais impressionou Alexandre foi a resiliência do amor materno, que não guardava rancor nem mesmo diante da morte iminente. Mesmo depois de ser encontrada pela vizinha quase sem vida, ela disse que eu devia estar ocupado com coisas importantes e que não queria incomodar seu menino, relatou ele, com os olhos fixos em uma Adriana agora trêmula. O contraste era insuportável. De um lado, uma mulher que sacrificava a própria vida para não atrapalhar o filho, do outro, uma esposa que sacrificava a sogra para manter o conforto de seus jantares sociais. O ultimato de Alexandre foi proferido com uma frieza que não admitia réplicas ou negociações. Amanhã de manhã, eu quero que você tenha saído desta casa para sempre, decretou ele.
Diante do desafio final de Adriana, que perguntou o que aconteceria se ela se recusasse a sair, ele foi implacável. Então eu vou contar para toda a nossa rede social e amigos empresários exatamente o que você fez, em detalhes. E vou processar você por abandono de incapaz e apropriação indébita pelo cartão cancelado. O medo do escândalo público e da justiça finalmente silenciou a arrogância de Adriana. Ao retornar ao quarto principal, o ambiente de paz contrastava com a guerra travada no andar de baixo. Esperança, olhando pela janela com a serenidade de quem finalmente estava em segurança, recebeu o filho com um sorriso triste, mas acolhedor. Resolvi tudo lá embaixo, mãe. E agora vou resolver o resto da nossa vida, prometeu Alexandre, ajoelhando-se ao lado dela. Naquela noite, a mansão não era mais um monumento à vaidade de Adriana, mas o início de um refúgio onde a gratidão e a verdade passariam a habitar, limpando as marcas de anos de opressão. Na manhã seguinte, o novo capítulo da família Martinelli começou a ser escrito na cozinha, com Carmen assumindo seu novo papel de forma natural. Ao vê-la preparando um café especial para Esperança, Alexandre sentiu que a ordem natural das coisas estava sendo restaurada. Bom dia, Sr. Alexandre. Pensei em preparar algo especial para a Dona Esperança, disse ela com um sorriso tímido. Alexandre aproximou-se com uma gratidão que as palavras mal podiam expressar, puxando uma cadeira para que a mulher que salvara sua mãe pudesse, pela primeira vez, sentar-se como uma igual à mesa. O reconhecimento da lealdade de Carmen foi o primeiro ato oficial da nova vida de Alexandre. Quero te agradecer por ter cuidado da minha mãe quando eu deveria estar fazendo isso, disse ele. Carmen, com a humildade que a caracterizava, tentou desviar o elogio, afirmando que não fizera nada demais. No entanto, Alexandre sabia que, sem a intervenção corajosa daquela funcionária, ele provavelmente não teria mais uma mãe para abraçar. A lealdade dela não fora comprada com o salário que Adriana pagava, mas nascida de uma afinidade de almas que reconheciam o valor do sofrimento e da compaixão. Enquanto o sol da manhã iluminava a sala de jantar, Alexandre percebeu que a verdadeira riqueza daquela casa não estava nos lustres de cristal ou nos móveis importados, mas na presença das duas mulheres diante dele. A saída de Adriana representava a remoção de um tumor emocional que quase destruíra sua essência. Carmen, a partir de hoje, as coisas serão diferentes. A senhora Esperança terá tudo o que lhe foi negado, e você terá a segurança e o respeito que sua nobreza merece, concluiu ele, preparando-se para o café da manhã mais significativo de sua vida. A redenção e o reconhecimento transformaram a atmosfera da mansão Martinelli de forma irreversível. Quando Alexandre afirmou que Carmen agora era parte da família, o peso da servidão foi substituído pela leveza da gratidão. Esperança é uma pessoa maravilhosa. Qualquer um faria o mesmo, tentou minimizar Carmen, ainda humilde em sua nobreza. Alexandre, porém, foi enfático ao elevar o status daquela que salvara sua mãe do esquecimento. Nem qualquer um faria o mesmo. É por isso que você não vai mais ser tratada como empregada nesta casa. Você é família agora. A acolhida de Esperança selou o novo vínculo com um sussurro que emocionou a todos. Bem-vinda à família, minha filha. O momento de paz foi interrompido pelos passos pesados de Adriana na escada, carregando o que restara de sua dignidade em duas malas. O olhar que ela lançou aos presentes não era de remorso, mas de um rancor destilado pela perda do status. Estou indo, anunciou secamente, antes de atirar as chaves sobre a mesa em um gesto de desprezo final. Espero que você seja feliz com suas duas pobretanas, disparou ela, tentando um último insulto. A resposta de Alexandre foi o golpe de misericórdia em sua arrogância, já sou. Sem se abalar, ele deu o ultimato de 5 segundos para que ela cruzasse o portão, encerrando um ciclo de sombras e abrindo caminho para a luz. 3 meses depois, a mansão não era mais o mausoléu de mármore e silêncio que Adriana comandava. Agora, o ambiente exalava o calor humano e a alegria de quem vive a verdade. Esperança ocupava o quarto principal, e o jardim, antes apenas ornamental, agora florescia sob os cuidados de Carmen e o olhar atento da matriarca. Que lindas essas rosas, minha filha, elogiou Esperança, enquanto Alexandre empurrava sua cadeira de rodas. Ao ser questionada sobre os sacrifícios do passado, a resposta de sua mãe foi uma lição de vida: sacrifício é quando você perde algo. Eu nunca perdi nada, cada vez que abri mão de algo por você, eu ganhei a alegria de ver você crescer.
A felicidade de Esperança expandiu-se para além das paredes da mansão quando um novo personagem entrou em cena. Roberto, um viúvo gentil que ela conhecera na fisioterapia, tornou-se uma presença constante e um motivo para sorrisos tímidos. Quem é Roberto? Perguntou Alexandre, fingindo ciúmes, apenas para ver sua mãe ficar vermelha como uma adolescente. Ai, meu filho, não pergunta essas coisas. Respondeu ela, sob as gargalhadas de Alexandre e Carmen. Ver a mãe vivendo um novo capítulo de afeto e companhia foi a confirmação de que a vida estava devolvendo a ela cada parcela de felicidade que lhe fora roubada durante os anos de isolamento. O impacto da história de Alexandre e Esperança atravessou as fronteiras da família quando uma reportagem de jornal despertou o interesse do Hospital Santa Casa. O doutor Fernando propôs uma parceria que transformaria a dor passada em esperança futura para centenas de idosos. Gostaríamos de propor a criação do Projeto Esperança, em homenagem à sua mãe, explicou o médico por telefone. Alexandre aceitou o convite imediatamente, mas com uma condição inegociável que honrava a trajetória daquela que fora o anjo de sua mãe. Aceito, mas quero que Carmen seja a coordenadora do projeto. Ela entende melhor que ninguém o que esses idosos precisam. O dia da inauguração do Projeto Esperança foi um marco na sociedade. Diante de um auditório lotado, Alexandre subiu ao palco para redefinir o conceito de sucesso para todos os presentes. Pensei que sucesso significava dinheiro e reconhecimento. Hoje descobri que estava errado. Sucesso real é ter pessoas que nos amam incondicionalmente e poder retribuir esse amor, declarou ele, com a voz embargada. Ele ressaltou que cuidar dos idosos não era uma obrigação, mas um privilégio, e que a forma como tratamos nossos veteranos hoje molda o mundo em que envelheceremos amanhã. A plateia, tocada pela sinceridade do empresário, explodiu em aplausos. Carmen também teve a oportunidade de compartilhar sua visão, emocionando os presentes com sua definição de família por escolha. Eu estava perdida na vida, e Esperança me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue, família é quem escolhe ficar do seu lado quando você mais precisa, afirmou ela. Aos olhos de todos, Carmen não era mais a empregada, mas uma líder nata que encontrara seu propósito na proteção dos vulneráveis. Hoje tenho uma mãe e um irmão que escolhi, e centenas de vovos e vovós que me adotaram também, concluiu, reforçando a rede de afeto que o projeto estava construindo. Esperança, a grande inspiração daquela noite, foi ajudada pelo filho a chegar ao microfone para deixar sua mensagem final. Eu criei meu filho para ser um homem de bem. Hoje vejo que consegui, não porque ele ficou rico, mas porque ele tem um coração rico, disse ela, com um brilho de orgulho que iluminou o salão. Suas palavras sobre plantar sementes de amor que cresceriam muito além de suas vidas deixaram o auditório em um silêncio reverente. Naquele momento, a reparação histórica estava completa. A mulher que passará fome e frio agora era madrinha de uma iniciativa que garantiria que ninguém mais sofresse o mesmo. 6 meses após a inauguração, o jardim da mansão era o retrato da plenitude. Enquanto Esperança contava histórias para crianças de um programa de integração, Carmen circulava radiante com um anel de noivado, tendo aceitado o pedido de Roberto com a bênção de Alexandre. Foi nesse cenário de paz que o passado tentou bater à porta através de uma mensagem de texto de um número desconhecido. Vi a reportagem sobre o projeto na televisão. Quero conversar, Adriana, dizia o texto. Alexandre olhou para sua mãe, para Carmen e para a vida vibrante que construíra, e sem hesitar, deletou a mensagem em silêncio. Ao pôr do sol, Alexandre ajoelhou-se uma última vez ao lado da cadeira de sua mãe para um agradecimento final por todas as lições de caráter. Obrigado por ter me ensinado que nossa maior riqueza sempre será o amor que plantamos na vida dos outros, sussurrou ele. A carícia de esperança em seu rosto foi a resposta definitiva de uma vida bem vivida. A família reunida no jardim era a prova viva de que o amor de uma mãe não termina nunca, ele se multiplica e transforma o mundo. Algumas histórias não terminam apenas com um final feliz, elas dão início a uma sucessão eterna de atos de bondade.